Vamos, nessa aula, estudar as aplicações do amplificador operacional e, para isto, vamos retomar o modelo ideal. O modelo ideal do amplificador operacional informa que o ganho de malha aberta é infinito. A consequência disso é que a diferença de tensão ou a diferença de potencial entre as entradas inversora e não inversora é nula. Outra característica, as correntes nos terminais de entrada inversora e não inversora serão nulas. Há outras características do amplificador operacional ideal, mas nos interessam no momento estas duas. Então, podemos perceber por essas características que o amplificador operacional ideal simultaneamente vai provocar nas suas entradas diferença de potencial nula e corrente nula. E isso terá implicações na análise dos circuitos. Estas características do amplificador operacional ideal resultam naquilo que é conhecido como princípios fundamentais do amplificador operacional ideal, que é um curto-circuito entre as suas entradas. Ele provoca uma simulação de um curto-circuito entre as entradas, decorrente do ganho de malha aberta ser infinito. Portanto, VI mais igual a VI menos. E também provoca com que as correntes de entrada sejam nulas. Nós vimos que elas não são nulas, são praticamente nulas, são muito baixas, mas nós vamos assumir que elas são nulas. Então, simultaneamente nos terminais de entrada, nós temos diferença de potencial nula e corrente nula. Essas características é que são as responsáveis pela grande utilização do amplificador operacional ideal na eletrônica, pois essas características permitirão que ele funcione ou que com ele sejam implementados uma série de circuitos. Então, para que a gente se habitue com essas características, vamos resolver o exemplo 8.3. Vamos ao exemplo 8.3 da nossa apostila, que diz o seguinte: no circuito abaixo, que utiliza um amplificador operacional ideal, a tensão VO vale menos 3 volts. Letra A, calcular a tensão VA. Letra B, calcular o máximo valor para VB para que não ocorra saturação de VO. Aqui ainda faltou representar que o VCC vale mais 6 volts e o VEE menos 6 volts. Num problema como este, em que nós temos duas entradas e uma saída, é bem interessante, antes de nós resolvermos o problema, encontrarmos uma expressão que define qual é a influência de VA na saída e a influência de VB na saída. Para isso, nós vamos utilizar o teorema da superposição, de forma que calcular a influência de VA na saída implica fazer VB igual a zero. Uma outra lembrança que nós temos que ter é que o amplificador operacional ideal tem a diferença de potencial entre as suas entradas 0 volts e a corrente nas suas entradas 0 amperes. Então nós temos que levar esses dois princípios fundamentais do amplificador operacional em consideração na hora de analisar o circuito. Então vamos ver qual é a influência de VA na saída. Se a diferença de potencial deste ponto para este é 0 volts, então um potencial que eu vou chamar de VY que se estabelece aqui também será o mesmo potencial de VY que se estabelece aqui, porque a diferença entre os dois é nula. Então, nós podemos começar pensando assim: quanto vale o VY a partir desta malha aqui? Lembrando que aqui é como se nós tivéssemos uma fonte de valor VO.
Então, fazendo esta malha aqui, vejam, aqui sai 0 amperes, então é como se esse resistor estivesse em série com este. O VY, então, vai ser a tensão sobre o resistor R3, porque aqui nós temos o VY para o terra, que está em série com o resistor de 1,5, alimentado com uma fonte VO. VO alimenta essa associação em série. É em série porque a corrente que sai aqui é nula. Então, basta aplicarmos o divisor de tensão. Então, o VY vai ser igual a tensão da fonte vezes o resistor onde a gente quer saber o valor. Então, VO vezes 1000, dividido pela soma dos resistores da associação. 1.500 mais 1.000, 2.500. Este é o VY. Agora, neste lado aqui, eu também posso aplicar um divisor de tensão para descobrir o VY. Veja, esta resistência está em série com esta, porque esta corrente é igual a esta, dado que aqui sai 0 amperes. Então, eu tenho o VA alimentando resistores em série. Então, o VY vai ser a tensão total, VA, vezes o resistor onde eu quero a tensão, o VY está sobre R2, vezes 1.500, dividido pela soma dos dois, por 2.500. Ora, se isso é VY e isso é VY, então eu posso igualar os dois. Então, vamos fazer VO, aqui 1000 simplifica com 2.500, fica 2,5. Então, VO sobre 2,5 vai ser igual, aqui eu posso dividir por 1000 em cima e embaixo, né? Vai ser igual a VA vezes 1,5 sobre 2,5. Como os dois lados estão dividindo por 2,5, então eu posso cortar. E eu descubro então que o VO é igual a 1,5 vezes VA. Esta aqui é a nossa equação 1, que nós vamos guardar aqui. VO igual a 1,5 vezes VA. Equação 1. É a influência de VA em VO. Então, já descobrimos qual é a influência de VA em VO. Agora, temos que descobrir qual é a influência de VB em VO. Para isso, nós vamos aterrar o VA e considerar o VB. Muito bem, agora para nós verificarmos a influência de VB em VO, vamos aterrar o VA, aplicando o teorema da superposição. Vejam agora que interessante. Vamos olhar aqui para cima. Quanto será que valerá o VY? Esse lado está aterrado, esse lado está aterrado, e aqui sai 0 amperes. Ora, se aqui sai 0 amperes, aqui tem 0 volts, aqui tem 0 volts, a gente conclui que o VY só pode ser 0 volts, porque não vai circular corrente nem aqui nem aqui. Não há nenhuma fonte alimentando este ramo aqui. Se não há fonte alimentando este ramo, nós temos, e a corrente aqui é 0, então nós temos que o VY é 0 volts. Então aqui nós temos 0 volts. Nós sabemos que aqui sai 0 amperes. Então, a corrente que passa aqui vai ser igual à corrente que passa aqui. Então, eu tenho que VB menos 0 dividido por 1000, diferença de potencial pela resistência e a corrente, vai ser igual a quem? 0 menos V0 dividido por 1.500. Então, daqui eu descubro que o VO vai ser igual a VB sobre 1000 vezes 1.500, passando o 1.500 para lá, e aqui fica menos VO. Passei o 1.500 para cá. Então, VB menos 0
Fica VB sobre 1000 vezes 1500. E aqui sobrou só o menos V0. Aqui eu posso cortar e aqui fica 1,5. Então eu descubro que o VO vai ser igual a menos 1,5 vezes VB. Então essa aqui eu vou chamar de equação número 2. Que eu vou escrever aqui. VO igual a menos 1,5 vezes VB. O que é que diz o teorema da superposição? Que para eu saber a influência em VO, eu tenho que somar a influência de VA mais a influência de VB. Então o VO total vai ser igual a 1,5 vezes VA mais menos 1,5 vezes VB. Então aqui eu posso colocar o 1,5 em evidência. Fica VA menos VB. Esta daqui é a equação que define o comportamento deste circuito. Então, este circuito, de fato, vai oferecer na sua saída a diferença das tensões de entrada multiplicada por 1,5. Vejam, isto por isto dá 1,5 e isto por isto dá 1,5. Então, se a gente garante que esse sobre esse é igual a esse sobre esse, nós temos um ganho aqui desse circuito. Esse circuito vai oferecer na saída a diferença das tensões na entrada multiplicado por um ganho, que é esta por esta ou esta por esta. Bom, então agora com esta equação fica fácil de nós resolvermos as letras A e B. Então vamos apagar aqui para fazermos as letras A e B. Então na letra A, o problema diz o seguinte: calcular a tensão VA. Se o VO vale menos 3 volts e o VB vale mais 4 volts. Está desenhado na figura, né? Isso estava desenhado na figura. Ora, então a gente basta substituir isso nessa equação para encontrar o VO. Então, para encontrar o VA. Então o VO vale menos 3. Menos 3 é igual a 1,5 vezes VA, que é quem eu quero saber, menos VB, menos 4. Então, isso passa para cá dividindo, vai ficar menos 2, é igual a VA, menos 4, portanto, VA igual a 2 volts. É a resposta da letra A. Então, nesse circuito, se eu ponho 4 volts aqui, ponho 2 volts aqui, o que é que vai sair lá? Vai sair menos 3. Agora vamos para a letra B. A letra B pede o seguinte: calcular o máximo valor para VB para que não ocorra saturação de VO. Então, qual é o VB máximo sem saturação? Se o nosso CI é alimentado com mais e menos 6 volts, as tensões de saturação serão mais e menos 6, que são os limites entre os quais o VO poderá excursionar. Então, nós temos que o VSAT mais é mais 6 volts e o VSAT menos é menos 6 volts. Nós descobrimos que o VA vale 2 volts. Então agora basta nós fazermos o quê? Com o VA igual a 2 volts, testarmos aqui o VSAT mais e o VSAT menos. Aquele que corresponder ao maior VB é a resposta do problema. Então, vamos primeiro fazer para VSAT mais. Então vamos lá. VO vai ser VSAT mais, portanto o VO vai ser igual a 6 volts. Igual a 1,5 vezes 2, que nós descobrimos o valor na letra anterior, menos VB. Então aqui, 1,5 passa para cá, 6 por 1,5 é 4, menos 2 igual a menos VB. Daqui sai que o VB vai dar menos 2 volts. Então, quando é que ele vai saturar em mais 6? Quando o VB for menos 2. Aqui não é mais 4, né? Isso era da letra anterior.
Agora vamos testar quando VO for VSAT menos. Então, menos 6 é igual a 1,5 vezes VA menos VB. O VA é 2 menos VB. Agora o nosso VB é o que nós queremos saber. Então vejam, agora esse 1,5 passa para cá, dividindo fica menos 4, é igual a 2 menos VB. O 2 passa para cá como menos, fica menos 6 igual a menos VB. Portanto, VB igual a 6 volts. Então vejam, quando nós fizermos o VB aqui igual a 6, ele vai saturar em VSAT menos. Então a resposta do nosso problema é o RB máximo sem saturação, ou desculpem, o VB máximo sem saturação. Quem é maior dos dois, o 6 ou o menos 2? É o 6. Então o VB máximo sem saturação é igual a mais 6 volts. Quando nós tivermos o VB igual a 6, a saída será menos 6. Quando nós tivermos o VB igual a menos 2, a saída será mais 6. Então, este aqui, nós vamos estudar mais para frente, é um circuito muito importante na eletrônica analógica aplicada à automação industrial. Ele chama-se amplificador de diferenças. Por quê? Porque ele está amplificando a diferença das tensões na entrada, e nós vamos retomar isso mais para frente na nossa apostila. Uma análise mais geral do conjunto de circuitos que podem ser implementados com os amplificadores operacionais pode resultar no agrupamento em dois grandes grupos de circuitos feitos com os amplificadores operacionais. Chamados de aplicações lineares é um grupo, e o outro grupo chamado de aplicações não lineares. Nas aplicações lineares, como o nome sugere, nós vamos ter circuitos cuja dependência das variáveis de entrada e de saída apresenta uma linearidade. Ou seja, se uma das entradas variar, as outras variáveis elétricas envolvidas variarão proporcionalmente. Esse tipo de circuito de aplicação linear pressupõe uma realimentação negativa. Então, nós vamos ver que nesses circuitos as ligações da saída com a entrada, que caracterizam a realimentação, se darão pela entrada inversora. Então nós vamos ver que nesse tipo de aplicação, nas aplicações lineares, a realimentação se fará da saída para a entrada inversora. Um outro grupo de aplicação para os amplificadores operacionais, chamados não lineares, são aquelas aplicações em que a saída estará saturada. Portanto, se a entrada variar, a saída não variará, o que caracteriza uma não linearidade. Então, nós podemos afirmar de antemão que a saída estará em mais VCC ou menos VEE, que são as tensões de saturação do nosso CI. Como é que a gente reconhece um circuito não linear olhando para o circuito? Normalmente, ou eles não têm realimentação, ou a realimentação é positiva. Com isso em mente, nós vamos começar o nosso estudo com as aplicações lineares. As aplicações lineares dos amplificadores operacionais incluem os amplificadores, os conversores de sinais, os filtros ativos, que serão objeto de estudo aqui no nosso curso. Então, o primeiro circuito que nós vamos analisar é um circuito muito simples, chamado amplificador inversor. Amplificador vem da ideia que um sinal será multiplicado por um ganho maior do que a unidade e oferecido na saída. Inversor vem da ideia de que este sinal terá a polaridade invertida em relação à entrada. Então, se a entrada for positiva, a saída é negativa e vice-versa. Então, vamos analisar o circuito. Então, nós temos aqui um amplificador operacional. Percebam que não estão representadas as fontes de alimentação do CI, somente o triângulo que representa o amplificador operacional.
Neste circuito, a entrada não inversora está aterrada e a entrada inversora é ligada a um resistor RI e onde será aplicada a tensão de entrada. E da saída para a entrada inversora, um resistor RF que caracteriza a realimentação negativa. Vejam, RF, esse F vem de feedback, portanto, realimentação. RI de input, entrada. Importa agora para nós, nesse circuito e em todos os outros que nós estudaremos, saber qual é a relação de VO por VI, ou seja, qual é o ganho de tensão, em função dos resistores e de outros componentes que eventualmente façam parte do circuito. Este circuito aqui é obrigação do aluno memorizar a topologia, vamos dizer assim, do circuito. Então, o aluno precisa conhecer o circuito, ele precisa olhar para o circuito e ver que é um amplificador e inversor. Então, vamos ver como é que ele funciona. Para tal, a gente vai fazer a equação de malha da entrada, que está marcada aqui com vermelho, e a equação de malha da saída. E também aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó. Então, a equação de malha da entrada vai dizer que IRI vezes RI mais 0, menos VI igual a 0. A equação da saída, menos RF vezes IRF mais 0, menos VO, é igual a 0. E esta equação aqui vai dizer o seguinte, que IRI igual a IRF mais 0, portanto, IRI igual a IRF. Percebam aqui na entrada os princípios fundamentais do amplificador operacional. A diferença de potencial aqui é nula e as correntes na entrada são nulas. Levando isso em consideração e equacionando, como nós já anunciamos, e buscando uma relação entre VO e VI, nós vamos ter o seguinte, a equação de malha da entrada, a equação de malha da saída, a lei de Kirchhoff das correntes no nó. Trabalhando um pouquinho com essas equações para obter a expressão de VO por VI, vamos encontrar que o ganho de tensão, ou seja, VO por VI, será menos RF por RI. Então vejam, se nós quisermos implementar um amplificador com ganho 10, por exemplo, nós vamos fazer o RF igual a 1000, o RI igual a 100. 1000 dividido por 100 vai dar 10. Só que é negativo, então o ganho será menos 10. Então, a tensão de saída será a tensão de entrada multiplicada por menos 10. Então, por isso que este é chamado um amplificador inversor. Vejam como é simples, um circuito com um CI e 2 resistores apenas implementam um amplificador inversor. Se vocês lembrarem do semestre passado, nos amplificadores transistorizados, quantas coisas nós tínhamos que calcular para implementar um amplificador transistorizado. Tínhamos que polarizar o transistor, por exemplo, com circuito de polarização autopolarizante, dimensionar 4 resistores, acrescentar 3 capacitores e tínhamos todo aquele trabalho de análise da reta de carga, de posição do ponto quiescente. Aqui não há mais nada disso. É simplesmente ligarmos ao CI 2 resistores que resultem no ganho que desejamos, obedecendo esta equação aqui. Vamos ao exemplo 9.1. Este exemplo diz o seguinte: dado o circuito abaixo e o gráfico do seu sinal de entrada, traçar o gráfico do sinal de saída correspondente. Cada divisão vertical do gráfico vale 3 volts. Então, antes de analisarmos o circuito, vamos analisar o gráfico. Nós temos aqui uma onda triangular que representa VI variando no tempo. E cada divisão vertical vale 3 volts. Então, o encontro do eixo no plano cartesiano, o encontro dos eixos é 0. Então, aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, menos 15, menos 18. Então, já está graduado o eixo. Então, dado o VI que será aplicado aqui,
como seria o VO. Olhando para o circuito, nós reconhecemos este aqui como um amplificador inversor, e que nós sabemos a fórmula do ganho de tensão. O AV, que nada mais é do que VO por VI, é menos, lá da apostila, RF por RI. Mas quem é o RF? É a resistência que liga o VO com a entrada inversora. Portanto, no nosso caso aqui, é RA. E o RI é a resistência que liga o sinal VI também à entrada inversora. Portanto, aqui é o Rx. Então, menos 1.800 por 600, que dá menos 3. Isso significa, se eu passar o VI para lá, que o VO vai ser igual a menos 3 vezes o VI. Então, este circuito vai pegar este sinal aqui, multiplicar por menos 3 e oferecer na saída. Então, se nós fôssemos desenhar o VO aqui, como seria? Vamos desenhar ponto a ponto aplicando esta fórmula. Vamos desenhar em vermelho. Quando o VI está aqui, ele vale menos 6. Menos 6 vezes menos 3, mais 18. Quando o VI está aqui, ele vale 0. 0 vezes menos 3, 0. Quando o VI está aqui, ele vale 6. 6 vezes menos 3, menos 18. Quando o VI está aqui, ele passa a valer novamente 0. 0 vezes menos 3, 0. Quando o VI volta ao seu ponto inicial, menos 6 vezes menos 3, mais 18. Completamos um período, né? Aqui completou-se um desenho do VI. Então, eu já posso desenhar o VO unindo os pontos. Vejam, como aqui o desenho, o período se repete, então é só repetir o desenho. Então, para este VI aqui, em preto, nós temos o VO em vermelho. Então, vejam que o VO é uma cópia amplificada do sinal de entrada, o sinal de saída, só que invertida por causa do sinal de menos. Porém, nós temos um problema ainda a resolver. A alimentação do CI é mais e menos 12 volts. Então, significa que o sinal da saída ficará limitado entre mais e menos 12. Portanto, o valor máximo do VO é mais 12 e o valor mínimo é menos 12. Então, esses dois níveis aqui limitarão o sinal. Então, de fato, quando o sinal de VO tentar ser maior do que 12, ele ficará preso em 12. Então, nesse pedacinho aqui, neste pedacinho aqui e neste pedacinho aqui. Quando o sinal do VO tentar ficar menor do que menos 12, ele ficará preso em menos 12. Portanto, aqui, aqui e aqui. Então, basta agora, para que nós tenhamos o sinal correto, apagar esse pedacinho aqui, ó. Quando o VI excursiona acima de um certo valor, o nosso VO satura em Vsat menos. Quando o VI excursiona abaixo de um certo valor, ele satura em Vsat mais. Esse valor eu deixo para vocês descobrirem, tá bom? Mas o que importa saber aqui? Que o VO é uma cópia amplificada do VI, invertida e limitada pelas tensões de alimentação do CI. Tá bom? Então, este foi o exemplo 9.1.
Uma expansão do amplificador inversor é a gente acrescentar mais entradas no amplificador. Então vejam, se nós tomarmos somente o R1 e o RF nesse circuito, nós temos o circuito anterior. Mas se nós acrescentarmos aqui um R2 até um RN, nós vamos ter um circuito com N entradas e uma saída. Se nós equacionarmos este circuito, nós vamos descobrir o seguinte, que o VO será uma composição das entradas, cada uma multiplicada por um ganho. Este ganho será para cada entrada o RF pelo R correspondente à entrada. Por exemplo, o VO será composto por RF sobre R1 vezes V1 mais o RF por R2 vezes V2 mais o RF por RN vezes VN. Tudo isso multiplicado por menos 1, porque é um amplificador inversor. Então, aqui nós temos um circuito que vai possibilitar com que a saída seja composta por várias entradas com ganhos independentes. Eu posso ter a entrada 1 com ganho 1, a entrada 2 com ganho 3, a entrada N com ganho 7. Basta dimensionar corretamente os resistores R1 até Rn e o resistor Rf. Aqui nós temos a equação que define o comportamento deste circuito. O VO vai ser o V1 por um ganho, mais o V2 por outro ganho, mais o Vn por outro ganho, tudo isso multiplicado por menos na frente, porque é um amplificador inversor. Aonde que este circuito é aplicado? Em várias situações. Uma muito comum é uma mesa de som, em que cada uma das entradas é um canal de som. E aí, se a gente, como o RF é igual para todas as entradas, se a gente varia o R1, o R2 ou o Rn, cada variação num desses resistores vai variar o ganho daquele canal. Então, essa é uma aplicação bastante comum para este circuito. Então, para que nós nos habituemos a utilizar esse circuito, vamos fazer o exemplo 9.2. Projetar e desenhar o diagrama de um circuito utilizando amplificadores operacionais ideais para realizar a operação D igual a 3A mais 2B mais 5C dividido por 10. Onde A, B e C são tensões que variam entre mais e menos 10 volts. Então, A, B e C, tensões que variam entre menos 10 volts até mais 10 volts. Quando nós temos esta situação, uma saída que recebe contribuição de várias entradas com ganhos distintos, sugere que nós utilizemos o amplificador somador inversor. Nós podemos separar esta equação assim, ó, 3 vezes A sobre 10 mais 2 vezes B sobre 10 mais 5 vezes C sobre 10. E podemos desenhar o nosso circuito, então, como tendo as três entradas contribuindo para a saída D. Então, o nosso circuitinho teria esse aspecto. Três entradas, entrada A com seu resistor, B com seu resistor, C com seu resistor, a saída D, o resistor de realimentação e as fontes de alimentação do CI. Muito bem. Então agora vamos ver como seria a equação que rege este circuito. A equação que rege este circuito é a seguinte, tirada da apostila. Menos RF sobre RA vezes A, RF sobre RA vezes A, mais RF sobre RB
vezes B mais RF sobre RC vezes C. Então, se nós compararmos este termo com este, nós vamos chegar a considerar a seguinte conclusão. RF sobre RA será igual a 3 sobre 10. RF sobre RB será igual a 2 sobre 10. RF sobre RC será igual a 5 sobre 10. Então vejam, aqui nós temos 3 equações, porém nós temos 4 incógnitas. 1, 2, 3, 4. Isso caracteriza um sistema insolúvel, então nós temos que arbitrar um valor para uma das incógnitas. Então vamos escolher RF igual a 1.500 ohms, por exemplo. Então, substituindo 1.500 aqui, nós vamos encontrar um RA igual, fazendo a multiplicação em cruz, 1.500 vezes 10 dividido por 3. 1.500 por 3 é 500 vezes 10, 5.000, então RA 5 kΩ. Fazendo o mesmo procedimento para RB e para RC, vamos encontrar que o RB será 7,5 kΩ e o RC 3 kΩ. Muito bem, então aqui nós já podemos substituir os valores. 5K, 7,5K e 3K. E aqui 1,5 kΩ. Ocorre que o circuito, assim como está, vai apresentar aqui na saída esta equação multiplicada por menos 1. Só que eu quero que seja positivo. Então eu tenho que multiplicar isso aqui por menos 1. Isto equivale a fazer mais um amplificador inversor com ganho menos 1. Então nós podemos agora ligar aqui na saída. Mais um amplificador inversor com ganho agora menos 1. E aqui sim teríamos o D. Vou chamar esse aqui de D'. E aqui, como nós escolhemos 1.500 aqui, então vamos escolher aqui também 1.500. Pronto, para ficar igual. E se eu quero ganho menos 1, este por esse tem que dar 1. Então, vou chamar esse aqui de RD igual a 1,5 kΩ. Então vejam só, agora nós temos neste ponto aqui o D', que vai ser igual a menos 3 sobre 10 vezes A mais 2 sobre 10 vezes B mais 5 sobre 10 vezes C. Basta substituir os valores dos resistores que nós vamos chegar nesse valor. Multiplicando isso tudo por menos 1, aqui no D, então nós vamos ter exatamente a equação que nós queremos, né? Multiplicar isso aqui por menos 1 significa que isso fica positivo. Então nós vamos ter 3 vezes A mais 2 vezes B mais 5 vezes C sobre 10, que era o objetivo inicial do problema. Falta nós determinarmos ainda quem vão ser as tensões de alimentação do CI. Nós sabemos que
ele não pode saturar, tem que ser linear. Então, à medida que ocorrem variações na entrada, tem que ter variações aqui e variações aqui. Então, nós temos que saber qual é a máxima solicitação de tensão aqui para alimentar o CI com esse valor positivo e negativo para que o nosso amplificador operacional não sature. Então, basta pegar esta equação aqui, por exemplo, e substituir por mais 10 e depois por menos 10 cada uma das tensões e ver qual é o resultado. Então, para A igual a B igual a C igual a mais 10 volts, o D vai ser igual a 3 vezes 10 sobre 10 mais 2 vezes 10 sobre 10, esse termo aqui, mais 5 vezes 10 sobre 10. Então é fácil de ver que os 10 vão cortar em cada um dos fatores e a resposta vai ser 10 volts. Se nós substituirmos por menos 10, a resposta será menos 10 volts. Isso significa que o D' e o D vão variar entre mais e menos 10 volts. Então o nosso VCC vai ser 10 volts e o nosso VEE menos 10 volts. E é claro, eu não vou fazer um circuito com fontes distintas, e aqui também. Então, VEE menos 10 volts. Então aqui está a solução do nosso exercício. Vejam que ele é um exercício que requer um pouco de trabalho, mas não é muito complicado. Nós estamos fazendo uma operação complexa, uma tensão que é composta por 3 parcelas, cada uma com um peso distinto. Um outro tipo de exercício que aparece frequentemente com amplificadores operacionais é o contrário, é com o circuito pronto obter as expressões. Então vejam como é fácil, ó. Como é que eu obteria o D' aqui com o circuito pronto? 1.500 sobre 5, 1.000 vezes A, menos 1.500 sobre 7.500 vezes B, menos 1.500 sobre 3 vezes C, estaria aqui o D'. Aí, como esse aqui tem ganho menos 1 vezes menos 1, obteríamos a expressão do D. Seria o caminho inverso. Aqui nós partimos da expressão e chegamos ao circuito, que é mais complexo de fazer. Se nós tivéssemos o circuito pronto, era muito mais fácil de obter a expressão.